Boa tarde, nós queremos aqui cumprimentar os irmãos capazes, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje no Monte das Três Cruzes, situado aqui no bairro Altos Pinheiros, com a intenção de pregar o Evangelho. Como você já conhece, nós somos do canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. Estamos aqui com o objetivo de pregar o Evangelho. Eu queria que vocês observassem a paisagem. Olha que paisagem bonita. Eu queria começar também, continuar, pedindo vocês que fechassem os olhos para que nós possamos continuar com a palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui diante da tua presença para te suplicar o perdão dos pecados e a direção do Espírito Santo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada ouvinte nesse momento e aqueles também que vão nos assistir no futuro. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria aqui dar uma breve introdução a respeito da mensagem de hoje. Nós sabemos que na época de Roma, a cruz era um instrumento de punição. Era um instrumento de punição. E como vocês estão vendo aí, eu queria convidar vocês para poder abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27 e no versículo 27, que traz o subtítulo Jesus entregue aos soldados. E já no capítulo 32, no versículo 32, aqui diz o subtítulo Simão leva a cruz do Senhor. E no versículo 33, nós chegamos aqui ao lugar do Gólgota. Aqui diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Interessante que, igual eu comecei dizendo, para os romanos, a cruz era um instrumento de punição e humilhação. A cruz era vista como o pior tipo de pena de morte. Era reservado a escravos, a rebeldes, a desertores e a criminosos. E outra coisa, o interessante é que a morte mais digna nos dias de Roma era a morte pela decapitação. E outro ponto interessante, a morte de cruz também era um símbolo de terror político. Qual era a mensagem que Roma dava às pessoas que desafiava o seu poder? Eles eram crucificados, ou seja, rendam-se ao nosso poder ou vá para a morte de cruz. Interessante que em Deuteronômio 21, 23, nós vamos aqui ver que para os judeus, o povo de Cristo, a morte de cruz era maldição segundo a lei. O interessante também que era escândalo religioso. Então, por isso, naquela época, a ideia de um Messias crucificado soava um absurdo e até uma blasfêmia para alguém que estava esperando um rei como Salvador, que morreu ali naquela cruz. O interessante é que naquela época também, para os outros povos como os gregos, os orientais, a morte de cruz era desprezo cultural, era indigno até de mencionar em conversas.
a respeito da morte de cruz. Olha que coisa interessante. Era um castigo reservado para os piores. Para os piores. Era instrumento de... Era um instrumento para desonra. Eles preferiam que a pessoa morresse decapitado, que era uma morte digna, do que morrer na cruz. E o interessante também, que nós estamos aqui hoje, como eu disse para vocês, e aí surge uma pergunta interessante. O que a cruz representa para nós, para vocês que estão nos ouvindo no século 21? O que representa? Nós sabemos que do lado de Cristo foi crucificado 2 ladrões. Um deles reconheceu que era pecador e era digno de estar ali na cruz. O outro não. E ele falou: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. E a palavra de Deus é clara, que esse criminoso, por se arrepender, ele foi salvo e ele estará com Jesus quando Cristo voltar na nuvem do céu. E para nós e para vocês que vivem no século 21, o que representa a cruz para você? Para mim, a cruz representa a esperança de um dia melhor. A esperança de salvação. A esperança de perdão. Então, se hoje nós estamos falando para alguém que está sem esperança, ou está mesmo com depressão, com doente, dobre o seu joelho diante da cruz de Cristo, porque há esperança para você. Interessante que eu fiz uma pesquisa rapidamente também, e o interessante é que, em contraste com o cristianismo nascente, existia uma inversão de sentido. Por exemplo, o que era sinal de vergonha e terror, os cristãos passaram a ver como vitória. O que era sinal de vergonha e de terror, os cristãos passaram a ver agora como vitória. Vitória. Porque a cruz é o lugar onde Jesus venceu o pecado e venceu a morte. Outro ponto interessante. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18 a 23, Paulo deixa claro: para os judeus, escândalo, para os gentios, loucura, mas para os que creem, poder de Deus para a salvação, para perdão de seus pecados. O interessante também é que no mundo atual, a cruz de Cristo, ela deixou de ser apenas um instrumento de tortura e se tornou, para milhões de pessoas, um símbolo de fé, de amor, de esperança, de identidade e superação. Identidade por quê? Quando nós observamos a cruz de Cristo, nós entendemos que ali o nosso Salvador morreu para perdoar os nossos pecados e também para nos salvar do poder do pecado. Ali Jesus venceu a morte. Ali Jesus cumpriu a profecia, segundo a palavra de Deus. Na morte de Cristo, na cruz do Calvário, a cruz de Cristo esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. E ali, Satanás foi derrotado. Então, nesse momento, eu queria que vocês, que estão nos ouvindo nesse momento, e aqueles que vão nos ouvir no futuro, pudessem meditar, tirar mais tempo
para poder meditar na vida de Jesus, no sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, para que você possa dar mais valor à pessoa de Cristo, dar mais valor na salvação que Ele concedeu a cada um de nós, e também na palavra da verdade. Se você precisa de um mapa para chegar aos pés de Cristo e conhecer o caminho da salvação, eu estou com ela aqui na minha mão. É a palavra de Deus. Creio que você também tem uma palavra de Deus em casa. Mas há muitos anos atrás, existiram famílias que tiveram que trabalhar o mês inteiro para conseguir comprar um exemplar de uma Bíblia para ter em casa para todos lerem. E hoje nós temos, pela graça de Cristo, a oportunidade de ter Bíblias em casa sobrando para ler. Então o meu apelo, o apelo do canal, é que você apegue a Cristo novamente, renove sua esperança, leia a palavra de Deus, estude a vida de Jesus, para que você possa compreender melhor o que significa a cruz de Cristo, a cruz do Calvário. Com esse pensamento eu quero te convidar para que nós possamos encerrar com mais uma palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós louvamos o teu nome pela tua bondade e misericórdia e pela oportunidade que o Senhor nos deu de transmitir mais uma mensagem em teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém.